Bom, gente, em primeiro lugar, bom dia. Quero gravar um vídeo aqui para a gente adiantar um material da aula de hoje. Imagina o seguinte cenário. Eu tenho tipo, peso e valor e eu preciso fazer somas, por exemplo. Eu quero saber quanto que eu tenho, tá? Quantos itens eu tenho, por exemplo, em quantos itens eu tenho que pertençam a esse tipo de filtro aqui, ó. Tipo, imagina, por exemplo, que eu quero quantos itens eu tenho em grãos. Aí, por exemplo, o peso, que tem, por exemplo, peso menor ou igual a, sei lá, 750 gramas. E que tem um valor abaixo de R$3. Valor menor é igual a R$3. Quando eu começo a fazer esse tipo de análise, né, acaba ficando um pouco mais complexo para eu trabalhar. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o tipo aqui, ó, e vou adicionar o tipo em formato de validação de dados. Então eu vou lá, estou aqui no tipo, vou lá em dados, ferramentas de dados, vou em validação de dados, vem aqui ó, lista, seleciona esse cara, vem aqui ó, tipo, dou enter, já está aqui, show, então beleza. Agora, eu tenho peso, vou colocar lá 0,200 e valor R$10. Vou colocar 3. Okay? Com isso já tenho que trabalhar. Se a gente tentar somar, usar um soma-si, por exemplo, eu não vou conseguir. Por quê? Porque o soma-si ele me leva em consideração um único parâmetro. Tá? Para resolver esse parâmetro, para resolver esse tipo de problema, a gente vai utilizar as funções que tem os es na frente. Tá? Então, por exemplo, se eu olhar aqui, eu tenho ó, soma-sis, tá vendo? Eu tenho conte-sis, tá vendo? Eu tenho média cis, ok? Então aqui o que nós vamos fazer? Ó, quantidade de itens. O que a gente quer? Ó, é igual a cont.sys. Cont.sys, ele inverte um pouquinho, tá vendo? O intervalo de critério e o critério 1. Qual é o intervalo de critério? Tem lá TB, itens, eu quero o tipo que é café, né? Então onde que eu tenho que ir? Lá no tipo, né? Então vou lá em tipo. Ó, tá vendo? Selecionei aqui, ó, a coluna tipo. E eu quero aqui, ó, cafés. Aí, olha só que bacana, ó. Ele funciona, o soma-sis, ele funciona exatamente igual, tá? Ele funciona exatamente igual o soma-si, tá? Qual é a diferença? Lá no Conte-si, por exemplo, ó, eu precisava, se eu olhar aqui, por exemplo, ó, eu só tinha um parâmetro, né? Se eu olhar aqui, por exemplo, eu vou fazer a mesma coisa, ó, conte.si, intervalo, ó, db itens, ponto tipo, e o parâmetro, mesma coisa. Qual que é a diferença de um pro outro aqui? A diferença é que vou pegar um outro item aqui, ó, laticínios, vamos ver. Laticínios, tem 2 itens, tá vendo? Temperos, 2 itens, molhos, 1 item, tá vendo? Então fica mais fácil. Qual que é a diferença aqui, ó? Se a gente olhar, por exemplo, a estrutura dela, eu tenho lá intervalo de critério 1, intervalo de critério 2, critério 2. Observe aqui, ó, na hora que a gente olha dentro da função, aqui está normal, tá vendo? Tem até um sublinhado quando eu passo o mouse por cima, mas é normal. Aqui também, agora aqui está dentro de um colchete, tá? Toda vez que você vê que está dentro do colchete, é um parâmetro opcional. Significa que eu preciso que é obrigatório pelo menos um parâmetro, enquanto no conte-si eu só tenho um parâmetro.
Então, ó, intervalo e critério. A mesma coisa para o soma-se. Então, agora, olha só, soma-sis. No soma-sis, o intervalo da soma vem primeiro. O que eu quero somar? Eu quero somar o peso, né? Eu quero somar o valor, o que eu quero? Aqui, por exemplo, ó, eu quero o valor, né? Vou lá. Eu quero, por exemplo, ó, eu vou somar o valor em reais. E aí, qual que é o intervalo de critério? Eu quero lá o nome o tipo do produto. Vou pôr de baixo. E vou colocar o parâmetro nesse cara aqui, ó, farinhas. Aí, o que eu estou fazendo? Estou pegando a soma. Se eu fizer o soma-se com um parâmetro só, soma-se, ele me pede um intervalo, que eu vou fazer o teste. O critério, que é a farinha, e o intervalo de soma. Olha que diferente, ó. O intervalo de soma vai ser o valor. Aqui. Ok? Mesma coisa, tá vendo? E o média cis? Mesma coisa, ó. Ele começa com o intervalo de média, tá vendo? TB, itens. Aí eu começo com o intervalo de critério. Qual que é o intervalo de critério que eu tenho ali? Meu intervalo de critério é. Caramba, alguma coisa aqui que não. Vou passar pra cá um pouquinho. Diminuir um bocadinho esse zoom aqui. Aí, beleza. Média cis. Intervalo de média. Valor. Botei vírgula. Ó, intervalo de critério 1. TB itens. Ponto tipo. Critério 1. E o média C. Ó, é o intervalo que eu quero testar. Qual que é o critério que eu estou testando? E o intervalo de média. Se eu estiver testando no mesmo lugar que eu vou fazer o teste, tá? Eu não preciso me preocupar com isso não, ok? Agora imagina o seguinte, aqui eu testei um parâmetro só, correto? Agora imagina que eu quero testar dois parâmetros, tá? Imagina que além do que eu quero somar o valor, né? Além de eu ter o valor com... Aqui eu vou colocar um critério. Agora imagina que além do valor, eu quero também, além do tipo, eu quero peso também. Tá vendo? O valor eu vou ignorar porque o valor vai ser a nossa variável alvo, tá? Então eu vou até pagar aqui. Ah, não, eu posso usar para outra coisa depois. Mas é outra coisa, vou mostrar depois. Aqui é a nossa variável alvo. Então, o que acontece? Dois critérios. Agora imagina o seguinte, eu quero, ó, cont.sys, intervalo de critério, eu quero lá, ó, TB, TB itens, ponto tipo, vai continuar a mesma coisa. Com o critério, açúcares. Aí depois, ó, intervalo de critério 2, TB itens, ponto peso. Aí que são elas, olha só, eu quero tudo que seja menor que 0,20, por exemplo, que tiver 0,20 de peso. Eu acho que não tem nenhum, né? Não. Vou colocar, eu mudo lá o peso depois.
Aí aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Se eu vou testar um valor em especial, tá? Se eu vou testar um valor em especial, eu só coloco o valor aqui, eu venho aqui e seleciono ele. Mas, caso eu queira fazer uma apuração, tá? Imagina que eu quero fazer uma apuração. Aí eu sou obrigado a fazer isso aqui, ó. Ó, eu venho aqui e coloco entre aspas, maior ou igual, aqui. E aí eu junto os caras aqui, ó. Estou concatenando o resultado. Eu tenho um item no grupo de açúcares. Vamos fazer o filtro aqui, ó. Vamos lá, vou colocar aqui uma... Vou vir no design da tabela, vou colocar uma segmentação de dados e eu quero no tipo. Beleza. Ó, vou filtrar aqui os açúcares, ó. Tem um só. O peso dele é maior. Agora imagina o seguinte, ó. Vou colocar o peso do... Vou vir aqui nos açúcares, vou ordenar aqui, ó. Açúcares, eu vou colocar aqui 0,1. Ó, tem nenhum mais, tá vendo? Vou pegar um grupo que tem mais de um aqui, ó. Vou pegar frutas. Frutas tem muitos. Aqui, ó. Açúcares, vou pegar frutas. Tem 6 itens. Aí eu vou colocar um aqui, ó, com 0,1. Ó, 5 itens, tá vendo? 0,05. 50 gramas, tá vendo? 4 itens. Né? Eu coloquei esses dois aqui. Agora vamos colocar 0,0010, tá vendo? 5 itens, tem valor maior. Agora eu posso fazer o menor também, tá? Posso fazer aqui, ó. Vou pegar ela. Ela pode ser menor também, ó. Pode vir aqui, ó. Nós olharmos. Igual a conte. Intervalo de critério. TB, itens, ponto tipo. Qual que é o critério? É o tipo. Frutas, beleza? Aí, segundo intervalo. TB, itens, ponto peso. Qual que é o critério? Aí eu vou colocar aqui, ó, maior ou igual. E aí eu venho aqui, ó, concateno o valor, ó, coloco um Ezinho para concatenar. 0,15, tá? Internamente ele vai fazer isso aqui, ó. Internamente ele vai fazer isso aqui, ó. Equivale a fazer aqui, ó, soma, ó, soma. Aí, ó, se TB itens, ponto tipo, foi igual a frutas. Um peso, né? Equivale a fazer isso aqui, ó, uma soma, tá vendo? O que eu tô fazendo? Eu vou somar se o tipo do item foi igual a 14 e vou somar se o valor foi igual a 0,2. For maior ou igual a 0,2. Vou fazer o soma cis. Soma cis. Intervalo de soma. TB itens. Tracinho valor, que é onde que eu estou somando. Bom, agora vamos conversar com os critérios. TB itens, ponto. Tipo,
O tipo está aqui em frutas. E TB, itens, ponto peso. Aí eu vou colocar maior ou igual a 0.1. Aí coloco o Ezinho para concatenar 0.1. Observe o seguinte, ó, o mesmo resultado, tá vendo? Tanto esse quanto esse. O que mudou? Não estou usando função de matriz, tá? Você observa que, tá vendo? Que tem aqui uma chave na frente na outra. Isso aqui é uma função de matriz. Mas o valor aqui é o mesmo. Então basicamente é isso. Média cis é a mesma coisa, tá? Média cis. De novo, intervalo da média. Valor. Critério 1, TB itens. Tipo. Onde que está o tipo? TB itens. Ponto peso. Aí. Maior ou igual. Opa. Aqui tem que colocar entre aspas duplo, tá? Maior ou igual, ó. 0,1. Queria fazer a média dos pesos dos itens que tem esse valor aqui. Posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Ó. Só troco aqui, ó. A média. Mesma coisa. Duas formas diferentes de fazer. Né? E é isso. Obrigado.